Novamente aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amparados pelo coração materno de nossa Mãe Santíssima. Iniciemos com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, então, daremos início à apresentação dos meios exteriores de santificação, que, na verdade, eles apenas contribuem para aprimorar os meios interiores. E esses meios exteriores também se dividem em 4 tópicos. É a direção espiritual, da qual falaremos hoje, o regulamento de vida ou uma regra de vida, as leituras e as conferências espirituais e, por fim, a santificação das nossas relações sociais, seja na família, no trabalho ou na própria vida religiosa mesmo. Comecemos então com a direção espiritual. A direção espiritual, ela é algo que não é absolutamente necessário à vida espiritual, ao progresso, à santificação das almas. Com certeza houveram muitos santos. Podemos citar, por exemplo, São Francisco de Assis, o próprio Santo Inácio de Loyola e tantos outros que não tiveram especificamente uma direção espiritual de um mestre espiritual. Foram iluminados diretamente por Deus, mas certamente são casos raros. O meio normal de progredirmos espiritualmente é termos um diretor espiritual. É o que a própria Bíblia nos ensina através de São Paulo. Quando São Paulo tem a sua conversão, que cai por terra ao ver a luz de Jesus, ele pergunta: Senhor, quem és tu? E Jesus lhe responde: entra na cidade e lá ser-te-á dito o que te cumpre fazer. E foi enviado a São Paulo o discípulo Ananias, e Ananias então apresentou Jesus, orou por ele, caíram-lhe as escamas. Então Jesus não quis dizer diretamente a São Paulo o que ele tinha que fazer, submeteu-o à igreja, a uma orientação da igreja. Essa é um princípio básico em que se baseou a igreja para até embasar a direção espiritual. O próprio Papa Leão XIII, nesse aspecto, ele falou: essa tem sido a prática constante na igreja, a da direção espiritual. É a doutrina que professaram unanimemente todos aqueles que no curso dos séculos brilharam pela ciência e santidade. Então, historicamente na igreja, pelos séculos afora, sempre houve a recomendação da direção espiritual. Já vimos isso lá em Cassiano, nos primeiros séculos, depois em São João Clímaco, em sua obra Escada para o Paraíso, já no século VI, já uma obra escrita. Também vemos nos escritos de São Bernardo, no século XI, tratando sobre a direção espiritual. No século XIV, São Vicente Ferrer, que nos diz coisas bastante contundentes a esse respeito. Com efeito, ele vai dizer: quem possui um diretor a quem obedece sem restrição e em todas as coisas chegará muito mais fácil e rápido à santidade, ao progresso espiritual, do que poderia fazê-lo sozinho, mesmo que tenha uma inteligência muito vivíssima e livros muito bons em matéria espiritual. Ou seja, nem a altíssima inteligência da pessoa, nem ter lido os melhores livros espirituais suprem a necessidade de um diretor espiritual. Ainda assim, chegaria mais rápido a um progresso espiritual mais rápido através de um bom diretor espiritual. Além dele, São Francisco de Sales também diz: não conseguimos ver com clareza as coisas a nosso respeito e nem sermos juízes imparciais nas causas próprias. É muito difícil a gente avaliar com imparcialidade
a nós mesmos. Ele mesmo ainda vai complementar, ora, por que arvorar-se em ser diretor espiritual de nós mesmos no que respeita ao espírito quando não somos em relação ao corpo? Ou seja, quando estamos doentes, recorremos a um médico, não nos diagnosticamos, preferimos o parecer de um terceiro. E isso acontece mesmo com os médicos. Os próprios médicos consultam outros médicos para saber o que eles têm. Então, se isso acontece com o corpo humano, muito mais com as profundezas espirituais com que nos deparamos com o crescimento espiritual. Além disso, depois, muitos outros, desde Santo Agostinho, fazia direção espiritual através de cartas. Mais recente, São Pio de Pietrelcina, tem os filhos espirituais que o seguiam, ou através de visita ou através de cartas. Então, há uma unanimidade de que tentar progredir na vida espiritual sem ter um guia espiritual experimentado, alguém experiente, é uma grave imprudência, porque é muito fácil enganar-se a respeito do próprio estado que nós estamos. Com efeito, principalmente os recém-convertidos acham às vezes que já estão avançados na santidade porque recebem muitas consolações espirituais e caem às vezes em muitas imprudências. E depois as consolações acabam, também acham que Deus os abandonou. E depois às vezes aparecem os escrúpulos, achando que tudo é pecado, às vezes nem comungam mais. E assim tantas dificuldades que vão aparecendo ao longo do caminhar na vida espiritual, em que necessitamos sim de um diretor espiritual para nos acompanhar. O padre Adolfo Tanqueray, no nosso livro-texto, Compêndio de Teologia Cética e Mística, ele vai citar um outro sacerdote chamado Padre Godinez, e esse padre, então, ele diz algumas palavras bastante interessantes a esse respeito da direção espiritual. Então, esse Padre Godinez vai dizer: de 1000 almas que Deus chama à perfeição, apenas 10 correspondem, e de 100 que chama à contemplação, 99 não correspondem ao chamamento. É preciso reconhecer que uma das principais causas é a falta de mestres espirituais. Eles são, depois da graça de Deus, os pilotos que guiam as almas por esse mar desconhecido da vida espiritual. Então, em primeiro lugar, obviamente, a graça de Deus, Tudo depende. O diretor espiritual, como vai ver, ele é apenas alguém que facilita a ação da graça em nós. E vai continuar o Padre Godinez. E sendo certo que não há ciência ou arte, por simples que seja, que se aprenda bem sem um mestre que a ensine, muito menos pode alguém aprender essa sublime sabedoria da perfeição evangélica em que mistérios tão profundos se encontram. Ora, para todas as artes e ofícios precisamos de um professor, de um mestre que nos ensinam. E assim também é para a vida espiritual. Por essa razão, vai continuar ele, é que tenho por algo moralmente impossível que, sem milagre ou sem mestre, uma alma possa atravessar por longos anos o que há de mais elevado e árduo na vida espiritual, sem correr perigo de perder-se. Então, ele fala sem milagre ou sem mestre. Por isso eu digo, houveram santos sem diretor? Sim, houveram. Por uma questão muito particular de desígnio de Deus que colocou ali algo miraculoso. No entanto, a praxe mais comum é que muitos que se arvoram em dirigir si próprio, mais cedo ou mais tarde caem. Então o diretor espiritual, à medida que a alma vai progredindo, e quanto mais progride, essa necessidade é ainda mais forte. Obviamente que a direção espiritual é algo que tem que ser sentido dentro da alma. Você deve sentir a necessidade de um diretor espiritual. Mas também, às vezes, a leitura faz alertar, por isso que estamos falando a esse respeito. Então, depois de se decidir, obviamente, também esse sentir, há que se ter um desejo de progredir. Então, se eu não tenho esse interesse de progredir espiritualmente, não vou lá incomodar um sacerdote. Ou seja, a direção espiritual é algo que se requer para os que querem progredir espiritualmente, para que estão buscando a santidade, buscando a perfeição. E então, logo em seguida, Deus nos dá esse desejo de termos alguém que nos acompanhe. Sentirmos dentro de nós essa necessidade. A partir do momento que temos essa necessidade, partimos para a escolha do diretor espiritual, algo que é extremamente importante. São Francisco de Sales vai dizer que o diretor espiritual deve ter 3 qualidades principais.
Primeiro, deve ser uma pessoa cheia de caridade e também cheio de ciência e cheio de prudência. São as 3 características. Se faltar qualquer uma delas, caridade, ciência e prudência, a escolha se torna arriscada para a nossa alma. E tratando mais especificamente de cada uma dessas 3 características, em termos de caridade, ele está se referindo justamente a que o diretor deve ter uma afeição sobrenatural e paterna para tratar os dirigidos. Ele deve considerá-los realmente filhos espirituais pelos quais tem ternura, carinho, uma afeição paterna. É aquilo que São Paulo diz aos Gálatas: filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, São Paulo dizendo: eu sinto dores de parto, como anseio que Cristo seja formado em nós. É o sentimento que deve ter o diretor espiritual em relação ao dirigido. Deve ter esse anseio de querer formar Cristo em nós. É aquela afeição sobrenatural e paterna a qual nos referimos. E depois ele fala em ter ciência. Essa ciência, evidentemente, se for ajudado pelo dom de conselho, é o ideal, mas ele deve possuir, no mínimo, um conhecimento da teologia ascética e mística, ter estudado o assunto. Vejam que isso já vai excluir a grande maioria dos sacerdotes, que hoje essa matéria sequer é estudada nos seminários. Então, como que uma pessoa que sequer conhece a ciência do progresso espiritual vai poder dirigir os outros? Portanto, isso já exclui praticamente todos os padres diocesanos, né, com algumas raras exceções de algum que tenha estudado mais tarde ou de um outro seminário. Parece que temos um em Anápolis, no Goiás, que eles estudam essa teologia ascética ou teologia do progresso espiritual. Mas nas ordens religiosas é mais comum de termos estudos desse tema nesses seminários de ordens religiosas. Por fim, ele fala que deve ser muito prudente o diretor espiritual para dirigir as almas e não deve dirigir conforme as próprias ideias pessoais. Ele deve se ater aos movimentos da graça. Cada pessoa tem um chamado particular da graça e depois cada pessoa tem um temperamento, tem um caráter, tem um estado de vida e tem as suas inclinações, então esse chamamento. Ou seja, o diretor espiritual ele deve simplesmente favorecer a ação da graça, buscando retirar os obstáculos para que essa graça de Deus haja com mais poder na pessoa. E não, às vezes, querer comandar a graça, dizer coisas que não, você vai pelo caminho que eu fui que é melhor. Olha, o caminho de cada um é diferenciado. Então, por isso, a grande prudência. Evidentemente que a experiência pessoal sempre é muito importante, mas ela nunca deve procurar colocar tudo numa forma só, dizendo que todos vão se decidir por caminhos idênticos, né? Então, na verdade, como disse, o diretor, nessa prudência, deve procurar ver qual é a inclinação sobrenatural, qual é o chamamento da graça que a pessoa está tendo e retirar os obstáculos e ver só apenas se a pessoa não está cometendo imprudências e a melhor forma de exercitar dos exercícios para que a graça de Deus flua mais abundantemente dentro da pessoa. Sobre essa escolha de diretor espiritual, Santa Teresa de Ávila vai nos fazer um alerta muito importante. Não desejemos, vai dizer ela, por vontade própria, submeter-nos a quem não tenha bom entendimento, falando do conhecimento da espiritualidade, do progresso espiritual. Quem é secular, ou seja, nós, seculares, deve louvar a Deus por poder escolher aquele a quem se há de sujeitar-se e não deve perder essa liberdade tão virtuosa. Ou seja, como ela vivia em claustro, ela não tinha essa liberdade de escolher um diretor espiritual. Ela diz que nós, os seculares, temos que louvar muito a Deus por termos essa liberdade de poder escolher quem nos dirija. E ela continua, e que devemos preferir ficar sem mestre espiritual até encontrá-lo, porque o Senhor lhe dará se tudo estiver fundado na humildade e no desejo de acertar. Então, precisamos ter paciência, rezar, orar, para que Deus envie-nos a pessoa certa, tenhamos a afinidade, depois já vamos falar um pouco mais sobre isso, para com o diretor espiritual e não ter pressa,
A partir do momento que estamos decididos, quero ter um diretor espiritual, ver com muita calma, com muita tranquilidade, sem ter pressa, nos afobar e cair às vezes na mão de pessoas que não tenham as 3 características citadas por São Francisco de Sales, né? A caridade, a ciência e a prudência. Falaremos agora então de como deve se portar o dirigido. Primeiro, ele deve, a partir do momento que submete, deve ter ver no diretor espiritual um representante de Cristo, como o próprio Cristo na pessoa do diretor. Toda autoridade vem de Deus, diz a Bíblia, e isso é muito mais verdadeiro quando se trata da autoridade dos sacerdotes para com os dirigidos. Então ele deve ter essa docilidade e entender que o diretor está falando algo para si que é divino. Isso, longe de nos tolher, acaba nos purificando muito, porque vencemos às vezes a vontade pessoal em obedecer. São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios: portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Então São Paulo dizia que Deus exortava por meio deles. Então é nesse sentido. O diretor espiritual, o sacerdote que nos dirige, devemos entender que é Deus mesmo que está nos exortando, nos aconselhando, nos dando o seu direcionamento para o bem de nossa alma. Desde o início que escolhemos o diretor espiritual, devemos ter para com ele, primeiro, respeito e também confiança e docilidade. O dirigido deve respeitar esse diretor como um representante de Deus, como já falei, revestido de autoridade divina. E por isso não deve se fixar nos defeitos. Ora, ele também é uma pessoa humana que possui defeitos, mas, no entanto, não é para eles que devemos olhar, para os defeitos, mas somente para a missão que ele desempenha e para a autoridade que ele possui para conosco. Nesse sentido, desse respeito, então devemos evitar críticas ásperas. Ora, isso é faltar com respeito. E também as familiaridades excessivas, tornar ele com um amigo que daí já sai para encontros, para tomar chopp, alguma coisa assim, desse gênero, como se fosse um amigo como outro qualquer. Não, ele é uma autoridade sobre nós. Então as familiaridades excessivas também atrapalham. E também esse respeito deve ser temperado de afeição, simples, cordial, mas respeitosa, né? Como a semelhança de um filho para com o pai. Ele tem uma afeição respeitosa, que não trata mal o pai, que trata bem e respeita o que o pai diz e procura fazer o que o pai também recomenda. É o mesmo sentido na direção espiritual. Também deve ter, é claro que isso também vem com o tempo, mas deve-se ter uma total confiança, uma confiança filial e, além disso, uma grande abertura de coração. Se não houver disposição de abrir o coração, evidentemente isso vai vir com o progresso na confiança, também não dá certo. Então deve confiar tudo, as tentações, as fraquezas, para que ele vá ajudando a vencer esses defeitos, os desejos, as resoluções, as inclinações, para que ele analise, submeta e decida se é bom fazer, se não é bom, se é agora não, se é mais tarde, etc. O bem também que pretendemos fazer, para que confirme os projetos para o futuro, avalie e sugira os meios de realizar esses projetos, até surgir algumas coisas para mudar, para modificar um pouco a forma de agir, para chegar onde se queira. Tudo isso, em suma, né, tudo que tem relação com o bem da nossa alma, deve aos poucos se abrir. Isso, evidentemente, vem com o tempo. Por fim, essa franqueza de dizer tudo deve vir acompanhada com docilidade em seguir os conselhos dele, do diretor. E também essa franqueza implica em abrir-se. Se estou com dificuldade, se não consigo pôr em prática as orientações que ele diz, devem ser abertos, simplesmente não consigo, talvez ele ache outra forma de fazer, talvez amenize um pouco o exercício, talvez mude o exercício espiritual, alguma coisa que ele recomenda, mas a verdade é que temos que expor a dificuldade, mas temos também que ter o esforço em tentar obedecer o que ele nos diz. Uma das coisas muito prejudiciais na direção espiritual é querer fazer com que o diretor pense e sinta as coisas do mesmo modo que nós, né? Assim como para ele querer que nós acompanhemos as inclinações espirituais dele, chamado da graça que ele possui, também nós queiramos que ele aprove a nossa forma de pensar. Porque nesse caso não é a vontade de Deus que buscamos, mas é a própria vontade. Queremos só induzir o diretor que aprove a nossa vontade. E isso não é querer se submeter
É simplesmente buscar uma aprovação para aquilo que estamos pensando em fazer. Não há direção espiritual nenhuma. Então, se somente devemos refletir sobre isso, se for assim, melhor é não ter o espiritual. Então, façamos do jeito que queremos, o que é, claro, seria um erro grave, mas também comportar-se desse jeito é outro grave, né? E com um agravante ainda de que o que estamos utilizando de um meio divino, né, que é um diretor espiritual, normalmente pessoa extremamente ocupada, para simplesmente um fim egoísta de aprovar aquilo que a gente pensa, né? Então, é um erro muito grave em relação à direção espiritual. Falando rigorosamente, o diretor espiritual é claro que ele pode cometer equívocos, é claro que ele pode se enganar uma vez ou outra. Se ele tiver de boa fé, ele vai tiver prudência, ele vai tomar todo o cuidado nesse sentido, mas mesmo assim pode acontecer. Mas o fato é que nós nunca erraremos em obedecê-lo, né? Mesmo que ele se equivoque em alguma coisa, talvez seja no fundo para o nosso próprio bem, para que nos curvemos à nossa vontade, saibamos dobrar a nossa vontade e nos submetendo a ele, porque à medida que nos submetemos à autoridade temporal, aprendemos com isso também a submeter-nos à autoridade divina. Não pense que se a gente não aprender a obedecer as coisas do mundo, vamos aprender a obedecer a Deus. As coisas não se distinguem. A obediência, no fim, é uma coisa só. E obedecer a Deus está acima de tudo. Então, aprendamos a obedecer à autoridade temporal, com isso exercitamos também a obediência a Deus. É claro que se ele nos aconselhar algo que seja contra a fé, contra os bons costumes, algo que haja risco de pecado, inclusive, bom, aí é óbvio que temos que mudar de diretor espiritual. É o caso de trocar. Dizer simplesmente, olha, estou mudando de diretor espiritual e pronto. Porque estou vendo, porque já entra da perda da confiança, que é um sinal claro que devemos trocar o diretor espiritual. Mas a verdade é que, tratando sobre essa troca de diretor, muitas vezes também ocorre que as pessoas querem logo trocar um diretor. Vão por curiosidade, querem saber como o outro vai ser de direção espiritual, ou por inconstância, né? Não aceitam praticar por muito tempo a orientação que ele nos faz, ou às vezes até por vaidade, que tem um outro diretor que é mais famoso, que os outros falam, queremos trocar. Também por inquietude, né? Nunca está satisfeito com o que tem, né? Sempre quer outro, quer mais, quer experimentar mais, né? Uma inquietude. Ou também, às vezes, por uma falsa vergonha, não quer expor, principalmente, às vezes já progrediu espiritualmente, caiu num pecado muito primário, muito grave, tem vergonha de expor, então troca. Às vezes, até confessa-se com outro sacerdote para não dizer ao diretor espiritual aquele pecado e, no entanto, às vezes seria muito importante expor porque pode alertá-lo contra algo que esteja acontecendo e que você às vezes não perceba. A verdade é que é de grande valia permanecermos fiéis ao diretor espiritual e por bastante tempo, porque não é em um encontro com o diretor que ele passa a nos conhecer, ele vai nos conhecendo ao longo dos tempos, 1, 2, 3 anos, ele passa a nos conhecer e consegue com isso captar com muita facilidade o que está acontecendo conosco, às vezes muito melhor do que a gente mesmo, como já falamos, como disse São Francisco de Sales. Essa mudança de diretor espiritual somente deve acontecer por razões graves e depois de uma reflexão muito madura, uma reflexão com calma para ver se é o caso de mudar o diretor espiritual. Porque por causa dessa importância que essa continuidade ao longo do tempo tem para o bem de nossa alma, porque ele vai nos conhecendo com mais profundidade e com isso pode nos orientar melhor. Então, as razões que podem nos fazer trocar um diretor. Primeiro, se a gente não consegue ter confiança nele. Às vezes os defeitos que vemos são tão fortes que chegamos a dizer não posso mais confiar nessa pessoa. A partir do momento que perdemos a confiança, já praticamente ele fica desqualificado para nos dirigir, porque não confiamos no que ele diz. Então é hora realmente de trocar. E também o temor, né, de que o diretor espiritual esteja nos desviando do caminho correto, né, esteja nos desviando ou até mesmo nos retendo. Ele está se tornando um obstáculo ao nosso progresso espiritual. Mas isso é algo que não deve ser tão imediato. Será que é um obstáculo ou será que eu não estou compreendendo o progresso da vida espiritual? Então isso também é algo que tem que ser muito bem refletido. Mas se chegarmos a essa conclusão que estamos nos retendo, sim, talvez seja a hora realmente de mudar o diretor espiritual.
Além disso, se detectamos também claramente que ele não conhece da teologia da perfeição, da ascese, da teologia ascética e mística. Por isso que é tão importante a gente ter também o nosso estudo particular. Evidentemente, na teoria, o leigo, nós, os seculares, não precisaríamos estudar essa ciência do progresso espiritual, que seria mais própria dos sacerdotes, mas os sacerdotes, na grande maioria, a abandonaram. E quem quer progredir na santidade é muito importante que conheça. E também esse conhecimento que vamos adquirindo nos ajuda muito na direção espiritual, porque ele nos diz alguma coisa, nós já vimos que já lemos, sabemos o que ele está falando, compreendemos, e também nos leva a justamente avaliar, poxa, eu acho que eu li tudo o contrário, não é assim como ele está falando, os livros estão dizendo ao contrário. Então também nos ajuda nesse sentido a ter esse discernimento de que a pessoa não entende desse progresso espiritual, não leu, não estudou, porque está me dizendo coisas muito diferentes do que eu ali aprendi nos livros. O importante é que vamos insistir novamente é essa paciência para a escolha. Temos paciência. A hora que temos o desejo de diretor espiritual, então começamos a pensar e vemos aquela pessoa com quem temos afinidade, com que temos alguma certa admiração e que sabemos que tem estudo nesse sentido, para aos poucos fazermos esse discernimento e essa escolha, né? Como disse o sacerdote diocesano, dificilmente vamos encontrar alguém, porque poucos estudam um assunto, mas as ordens religiosas encontramos. Então eu faço direção espiritual com um sacerdote franciscano, dos franciscanos missionários, uma ordem bem pequena aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, mas a gente sabe, por exemplo, que eles estudam essa teologia, e a gente sabe também que outras ordens do tipo da Opus Dei, os sacerdotes são especificamente preparados para dirigir as almas, e também há outras ordens por aí, que, se eu não me engano, os monges beneditinos também fazem direção espiritual. E encontramos. É um pouco difícil, não é uma tarefa muito fácil, mas dada a necessidade e a importância, devemos sim buscar com muita calma, com muita paciência, para não cairmos, evidentemente, numa cilada. É claro que sempre temos a opção de desistir, então por isso não há que se ter medo. Às vezes a pessoa tem medo, puxa, mas vou colocar a minha vida espiritual na mão de uma pessoa. Mas se faltar a confiança, aquelas regras que falamos sobre os indícios de que isso não está dando certo, você pode recuar e buscar outra pessoa. Tá? Sobre a direção espiritual, é isso que tínhamos para falar, agradecemos a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe, muito obrigado